Olá, pessoal. Alegria da gente estar de novo em mais um Caminhando, hoje sobre o Evangelho deste domingo. E, como sempre, comigo está aqui o meu querido irmão, amigo Darlan Oliveira, lá de Salvador. Darlan, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Sempre uma alegria estarmos aqui, né, nesse bate-papo, nessa partilha. Para mim é muito importante. Neste domingo, né, do 32º do tempo comum, lá em Mateus 25, versículos de 1 ao 13, a comunidade de Mateus coloca na boca de Jesus uma palavra sobre como animar as comunidades quando estas se dão conta de que o reino de Deus não está chegando imediatamente, né? E aí, Marcelo, parece que essa parábola se refere a costumes que para a nossa cultura são um tanto estranhos, mas o problema da libertação, que parece que nunca chega, é atual. Como a gente pode comentar sobre isso? É verdade, Darlan. Parece que as pessoas lutam e nada parece mudar. As primeiras gerações cristãs pensavam que o reino de Deus viesse logo para mudar a história. E na oração do Pai Nosso, diariamente, a gente reza: venha a nós o teu reino. E Jesus tinha prometido: essa geração não passará sem que venha o Filho do Homem. E a impressão é que isso não aconteceu. É como se ele tivesse prometido e não cumprido. Então, acho que as gerações do Evangelho de Mateus e Lucas sofrem esse problema. Quando os evangelhos foram escritos, né, já tinham passado aí 2 gerações e nada desse reino chegar assim visivelmente. Jerusalém tinha acabado de ser destruída pelos romanos e os judeus haviam sido obrigados a viver como migrantes estrangeiros nas nações pagãs. E nada da vinda do Filho do Homem era como se fosse preciso buscar nas palavras de Jesus uma resposta para isso. E aí, Marcelo, a pergunta é: que resposta era esta? Provavelmente a parábola contada desse evangelho, Darlan, reproduz um fato ocorrido naquela época. A maioria das parábolas de Jesus são assim, são tiradas da vida comum. O eixo principal da história é uma festa de casamento na qual o noivo atrasa. Muito bem. Nos casamentos atuais da sociedade, né, quem costuma atrasar é a moça. E no caso que narra o evangelho, né, quem atrasou foi o noivo. Como é que a gente pode refletir sobre isso? Jesus conta essa história para dizer que o reino de Deus está atrasado. Deus é o tal noivo que atrasa, por isso é o noivo e não a noiva. O povo antigo tinha um ditado que dizia: Deus tarda, mas não falta. A parábola quer nos ensinar como lidar com o atraso da vinda de Deus no mundo, Darlan. A gente está vivendo o tempo da campanha eleitoral, né? Aí para prefeito e vereador. Escutamos que muitas pessoas afirmam que não votam mais ninguém porque estão tanto que desacreditados com a política e de forma geral, né? Várias vezes na história, a sensação que a gente fica é que a própria fé cristã provocou muitas vezes essas desilusões, né? Como se as pessoas perdessem esse processo da fé. E parecia que o próprio Deus e Jesus é quem provoca essas decepções. Me corrija se eu estiver errado. Os evangelhos têm, fazendo uma reflexão assim, né, tem o poder de responder a essa pergunta, não é isso? Esse trecho do Evangelho faz referência a um costume, de fato, como você já disse no começo, para nós estranho. Naquela época, o noivo ia buscar a noiva na casa dela, chegava lá e encontrava um cortejo de amigas da moça. Hoje em dia, no Brasil, em alguns lugares, a moça chega na igreja com damas de companhia, não tem isso? Ou damas de honra, né? E esse cortejo de moças, mocinhas, não meninas, acompanhava o casal até a nova casa onde eles iam entrar, onde iam morar. Inclusive as que cantavam, tocavam coisas diante do casal que ia se fechar ali no quarto, né, pela primeira noite. Então essas moças iluminavam a festa com tochas acesas
alimentadas com azeite de oliva. Esse evangelho traz uma curiosidade, né? Ele conta que, naquele caso, 5 moças tinham garantido uma reserva do azeite em suas vasilhas e outras 5 não. Com o atraso do noivo, né? Algumas acabaram ficando sem azeite. De que forma a gente pode interpretar essa passagem do evangelho? Você acabou de dizer que o azeite significa, no caso, o que você acabou de falar, quer dizer, que o pessoal começa a desesperar, desanimar, não tem mais azeite, não tem mais fogo, você não sabe mais o que fazer. Lutou pela libertação, quis mudança, votou por uma política melhor e, de repente, vai caindo a esperança, o azeite vai acabando. É isso que o Evangelho fala. As 10 moças representam a comunidade que espera o reino de Deus chegar como o noivo vem para a festa de casamento. Algumas dessas moças, quer dizer, alguns de nós, sofrem decepção, o noivo atrasa, mas você tem azeite suficiente para garantir na sua bagagem, na sua lanterna, na sua tocha. E tem gente que não tem, o azeite acaba logo, quer dizer, quando o noivo chegar, não tem fogo, porque você já desanimou. Então, você entendeu? A alegoria é essa, né? E, nesse sentido, a comunidade cristã tem de viver em função do reino e do esposo que vem. Eu conheço muitos cristãos, Darlan, que vivem em função da própria igreja. Padre, bispo, agente de pastoral. Eles acham que a igreja é um mundo em si mesma. Jesus diz, não. O casamento não está centrado na esposa. Olha, isso é uma coisa meio patriarcal, eu não estou de acordo, mas eu estou aproveitando a imagem de Jesus numa sociedade patriarcal. Então, numa sociedade patriarcal, o importante é o noivo chegar. Aí Jesus serve-se dessa linguagem para dizer o importante para nós é a vinda do reino, não é ficar concentrado na própria igreja. Tá certo, Darlan? Com certeza. Continuando a linha de raciocínio da curiosidade, né? Porque são detalhes assim que muitas vezes a gente passa despercebido, faz a leitura completa e não se atenta para pequenos detalhes. É estranho que as moças que tinham a reserva de azeite, né? Embora elas fossem amigas, né? E das que não tinham, elas não podiam repartir o azeite. Por que tinha essa regra, essa ordem? Não é regra, quer dizer, o Evangelho conta como se não der, não tem tempo, não dá para repartir, ou, por exemplo, como é que eu vou repartir para você, vai ficar faltando para mim. Mas dizer que elas não podiam dar o azeite uma à outra é afirmar que ninguém pode amar no lugar de ninguém. Ninguém pode ter fé no lugar do outro. Eu sou muito amigo seu, você é muito amigo meu, mas se você se desesperar, se desencantar, você perder totalmente a esperança em tudo, desanimar, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso mexer? Então, eu não posso dar o meu azeite para você. Você não pode dar o seu azeite para mim. A responsabilidade de manter-se preparado, de manter-se com a lanterna com azeite de reserva para garantir o tempo, ela é pessoal e é intransferível, tá certo? Muito interessante. E quando Jesus contou essa história, Marcelo, ao contrário de outras passagens, né, ele não insistiu na vigilância. Isso até porque todas dormem, né? O que ele pediu foi que estivessem prontas na hora em que o esposo vem. O reino não vem logo, como se esperava, né? Como a gente já falou. Mas é preciso vigiar e se manter preparados e preparadas. Atualmente, na realidade em que a gente vive, de vez em quando temos uma leve impressão de que novamente a libertação prometida está demorando demais. O esposo atrasou e tarda a chegar. Através desse evangelho, a comunidade de Mateus nos responde: mantenham a lâmpada acesa e sempre com óleo para o momento em que for preciso. É como se dissesse:
vivam antecipando a utopia que vocês esperam. Exatamente isso. No Sermão da Montanha, Jesus tinha dito isso. Não são as pessoas que dizem Senhor, Senhor, que entram no reino do céu, mas são aquelas que realizam o projeto divino. Então, o importante é você cumprir o projeto divino, é você ficar firme no tipo de prática de vida que você tem. Verdade. Eu acredito que não adianta, né, uma religião concentrada em missas, novenas, cultos, devoções. Aqui nessa parábola, o esposo fechou a porta do aposento nupcial, né, e disse às moças que ficaram de fora: não vos conheço. É exatamente a mesma palavra no discurso da montanha, quando ele diz: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Coisa Está terrível, na conferência lá em Mateus 7, 22 e 23. O Sermão da Montanha é muito importante porque mostra que o Jesus vai reconhecer a gente na vinda do reino se a gente for fiel até o fim na expectativa e num estilo de vida, no modo da gente ser cristão, que é da vida, da ação, do engajamento, do compromisso e não do isolamento. Gente, a gente chegou ao final do nosso programa. Acho que o Evangelho ficou mais claro agora, né, Darlan? E um bom domingo, uma boa semana para vocês. A gente tem recebido muitos e-mails, muitos comentários no YouTube, agradecendo esses comentários do Evangelho. Agradecem principalmente ao Darlan. Eu fico um pouco com inveja, né? Porque o astro é ele. Mas vai fazer o quê? Gente velha é assim. A gente tem que aceitar a história, né? E, de fato, ele é mais importante. Eu estou brincando com vocês sabem que eu estou brincando. Mas vamos continuar juntos, uma boa semana para vocês e continuamos juntos caminhando. Darlan, muito obrigado. Beijo no coração, gente. Muito obrigado, Marcelo. A gente vem fazendo esse trabalho aí de diálogo intergeracional, né? E claro que a juventude lida mais com essa questão de novidade, de tecnologia, mas o grande mestre aqui, sem dúvidas, é você. Por isso, minha eterna gratidão por tanto aprendizado, tanta partilha. Com certeza, eu trago isso para o coração e posso levar também, compartilhar isso com tantas outras pessoas. Ok? Beijo no coração. E como sempre, né? A gente segue caminhando. Excelente final de domingo.